O senhor estava numa negociação para estar com o Décio Lima, né, na candidatura do Décio Lima, formar uma frente democrática ampla em Santa Catarina para estar com o ex-presidente Lula, que é candidato à presidência. Mas aí o seu partido, o PDT, tem um candidato a presidente, que é o Ciro Gomes. Como é que foi essa dificuldade em conseguir formatar, né, uma aliança que o PDT pudesse estar junto com o PT, o que acabou não acontecendo? O senhor foi para um outro lado, montou uma candidatura própria, até poderia dizer, em cima da hora ali, né, montou a candidatura própria, para ter esse palanque para o Ciro Gomes. Quer dizer, o Ciro não poderia ter palanque em Santa Catarina se o PDT estivesse com o PT? Olha, em primeiro lugar, o tema palanque que a gente fala é visibilidade, né? Exatamente. E eu acho que a discussão que se deu foi de uma maneira muito tranquila. Nós discutíamos lá o espaço da candidatura ao Senado. Mas até porque o PDT, de fato, tem um candidato a presidente da República, que chama-se Ciro Gomes. Gostaria de emitir minha opinião, até porque eu entendo que é o candidato mais preparado desde a redemocratização do país, cidadão que talvez essa candidatura do Ciro Gomes seja a candidatura mais preparada. Cidadão que tem estudado muito, estive deputado federal junto com ele, assim como eu, um cidadão estudioso, conhece todos os grandes temas nacionais. Então esse é o nosso objetivo, o nosso propósito, é implantar em Santa Catarina um projeto de desenvolvimento alinhado com o projeto de desenvolvimento nacional proposto pelo nosso candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Mas a preocupação principal do PDT nessa pré-campanha, de fato, era ter o espaço para o Ciro. Isso não estava garantido até então. Não, nós discutíamos a candidatura ao Senado. Até porque estive deputado federal por 4 mandatos, conheço todas as relações entre os poderes, conheço Brasília, fui um estudioso de todos os grandes temas nacionais, então uma candidatura que estava dimensionada no meu cérebro e que conhecia, estava preparado para aquela candidatura naquele momento. Com a decisão da candidatura ao governo do Estado, de fato, eu passei uns 15 dias aproximadamente estudando todos os grandes temas estaduais, aliado àquele conhecimento que já tinha enquanto deputado federal, das viagens e das relações que tinha construído também no Estado, nós construímos o projeto de desenvolvimento econômico para o Estado de Santa Catarina. Bom, uma das bandeiras do PDT, candidato Bueira, sempre foi a educação, né? Sempre esteve na pauta desde os tempos de Leonel Brizola, né? A educação sempre foi algo muito importante, tratado pelo PDT como algo sempre muito prioritário. E lá no debate, um dos temas, né, estava a questão de ampliação do número de escolas em Santa Catarina. Hoje há, na maioria dos municípios aí, né, o município mais focado. Vamos pegar aqui o exemplo de Florianópolis, né? A questão da educação básica, ela está mais próxima hoje do município. Mas o estado também tem responsabilidade. Faltam escolas estaduais aqui em Santa Catarina, aqui na capital e em outros estados, mais escolas, mais possibilidades de instituições. Como é que vocês veem essa questão e vocês têm esse projeto, por exemplo, de construir mais escolas, ampliar o número de instituições de educação em Santa Catarina, não só de ensino básico, né, de 1º ao 9º ano, mas também de ensino médio? Olha, esse é o projeto central do PDT. Sempre foi o projeto central, foi educação. Você se referia a Leonel Brizola, ele no Rio Grande do Sul, enquanto governador, construiu mais de 500 escolas, é o responsável pela construção dos CIEPs enquanto governador do estado do Rio de Janeiro, uma escola que atende de forma integral o cidadão, não só na questão da educação, mas saúde, atendimento psicossocial e esportes. Então é esse o modelo de educação que nós queremos. As pessoas não nascem em igualdade de condições, mas evidentemente o Estado tem a função
e o caráter, né, de tratar a todos para que possam crescer com igualdade de oportunidade. Então, a oportunidade vem através da educação, principalmente da escola em tempo integral, da creche em tempo integral. É bem verdade que a creche não é tarefa do município, a escola fundamental não é tarefa do município, mas o Estado tem que dar apoio ao município, até porque entendo que o Estado é uma convenção, o cidadão vive no município. Agora, com relação ao ensino médio, que é uma tarefa do Estado e que nós observamos o ano passado uma grande evasão escolar, abandonaram, em cada 4 estudantes abandonou a escola, possivelmente por dificuldades de se manter na escola e teve que trabalhar para ajudar na renda familiar, né? Então, nós entendemos que o cidadão tem que ter uma renda permanência, tem que ter um auxílio para permanecer na escola, porque nós não podemos perder nenhum jovem, não podemos perder nenhum cidadão, até porque o Estado de Santa Catarina foi construído com a inteligência dos catarinenses. Então o senhor propõe o quê? Uma renda para os estudantes de Santa Catarina, e o senhor recuperaria, por exemplo, esse projeto do CIEPs do Brizola? Não, esse é o nosso projeto central, né? Nós vamos buscar... Utilizaria esse nome também? Não, eu acho que poderia ter um nome catarinense. Poderia ter um nome catarinense. Esse não é um tema que nós discutimos, mas a orientação da escola tem que vir na mesma direção e dar oportunidade, principalmente ao jovem do ensino médio, de ele cursar o ensino médio concomitantemente com o ensino profissional, né? Isso vai ser uma opção daquele jovem e ele vai ter a oportunidade de fazer aquilo que ele sonha fazer e não aquilo que o Estado diz para ele fazer, né? E com relação, até porque o jovem do ensino médio, a dificuldade dele é a falta de expectativa. Primeiro, ele tem que abandonar a escola para ajudar na renda familiar, ou então, muitas vezes, é cooptado pelo tráfico de drogas, né? E aí, a partir do momento que ele tem expectativa de fazer uma faculdade ou fazer um curso profissionalizante, se colocar no mercado de trabalho com um rendimento maior, ou seja, com a possibilidade de ter um melhor salário, então eu acho que ele vai criando a consciência que é possível também ele atingir os níveis e os patamares daqueles que vêm da escola, ou seja, daqueles que nascem no meio de famílias mais estruturadas, digamos assim. Então a educação seria um ponto muito importante. Agora, me parece algo fundamental também, né, isso que o senhor falou, de já dar um caminho para o jovem quando ele está ali no ensino médio, né, trazer com maior esforço esse ensino profissionalizante. Poderia ter algum tipo de parceria com o Sistema S, que hoje, por exemplo, a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, tem um projeto muito interessante. Eles estão a todo momento investindo em educação, pela falta da mão de obra. Poderia ter uma parceria nesse sentido para amplificar esse ensino a fim de preparar o aluno para atuar na indústria de Santa Catarina? Olha, nós vamos buscar as parcerias com todos o Sistema S, não só com o Sistema S, mas com os institutos federais, principalmente. Nós vamos investir muito mais nos SEDUPs, numa lógica de que nós precisamos, e a gente precisa entender o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, ele foi desenvolvido, ele foi... trabalhado, ele foi... hoje, todo o sistema produtivo que nós temos é resultado dos nossos ascendentes, né, que através da sua inteligência construíram, e nós catarinenses construímos uma produção diversificada e distribuída por todo o território catarinense. E me parece que hoje o cidadão sente um certo abandono e não consegue mais progredir com o seu esforço pessoal, melhorar de vida com o seu esforço pessoal, porque o Estado não acompanha com a mesma velocidade. Então, nós precisamos urgentemente de recuperação da malha rodoviária estadual, a malha rodoviária federal, no sentido de reduzir os custos de logística. E hoje nós chegamos num limite em termos de
de qualificação pessoal e profissional, e não vou falar aqui de mão de obra, porque o que nós precisamos dos jovens catarinenses, o que nós precisamos deles é a inteligência, e nós não queremos formar única e exclusivamente mão de obra de fábrica, porque isso a gente já está vendo no dia a dia quando o jovem abandona a escola. Nós precisamos da inteligência de cada catarinense. E para isso, para desenvolver, nós precisamos claramente que essas pessoas estejam preparadas para esse novo mercado de trabalho. E esse novo mercado de trabalho exige uma formação, exige a atenção do Estado. Então o Estado tem que fazer as parcerias com os institutos federais, que já são em mais de 30 no estado de Santa Catarina, com diversos cursos, o Sistema S também, o Sistema SEDUP precisa ser amplificado e a gente tenha a garantia, e a gente tenha a garantia de que cada vez os professores serão mais valorizados e que a gente possa garantir o acesso do jovem egresso da escola pública, ou seja, da escola pública no sistema de ensino profissionalizante. Como empresário, o senhor é um empresário de sucesso, como empresário o senhor vê essa falta de mão de obra, sente isso e também vê que de repente a educação pode avançar para qualificar mais essas pessoas que estão entrando? O senhor sente lá na ponta como empresário isso, essa falta de mão de obra? Olha, eu vejo com tristeza. De fato, muitos jovens abandonam a escola e esses jovens vêm para o mercado de trabalho sem nenhum preparo, trabalhando única e exclusivamente como mão de obra de fábrica e a gente tem que dar oportunidade para esse jovem cada vez estar mais preparado e profissionalizado. Acaba que dentro da própria empresa a gente inicia um processo de preparação e de conscientização desses jovens. Muitas vezes com todas as dificuldades inerentes de cada um pela própria formação. Mas a indústria catarinense, a indústria, o comércio, todos têm dado uma grande colaboração nesse sentido. Ou seja, o Estado é que não vem dando a sua colaboração. O Estado não anda com a mesma velocidade da indústria. Me parece que o comércio já deu conta das suas tarefas, me parece que a indústria dos portões para dentro já deu conta da sua tarefa. Parece que claramente que as propriedades agrícolas, as pequenas propriedades rurais também já fizeram a sua tarefa da porteira para dentro. Agora o Estado não anda com a mesma velocidade. Nós precisamos de um Estado mais ágil, um Estado que ande com mais velocidade, que tenha a mesma velocidade da iniciativa privada. E sobretudo, para que a gente tenha sucesso nessa tarefa, é necessário que o Estado tenha o apoio da sociedade civil organizada, que tenha a participação e a fiscalização da sociedade civil organizada, porque nós não podemos, o governo não dá mais conta de todas as suas tarefas, de fiscalizar o próprio governo. Nós queremos a fiscalização das forças vivas da sociedade, inclusive nos processos licitatórios, para que possamos reduzir os custos da máquina pública para investirmos mais em educação, saúde e mobilidade urbana, mas sobretudo na recuperação das nossas rodovias. Temos aqui a participação dos nossos ouvintes no WhatsApp 988 37 10 33 48 DDD, aqui para o candidato Jorge Bueira do PDT, que é o nosso último entrevistado da série aqui com os governadores. O Daniel da Fazenda Santo Antônio pergunta: boa tarde, Emanuel. Candidato Bueira, como deputado federal, qual foi o seu principal projeto e qual benefício ele trouxe para o cidadão catarinense? Olha, o principal projeto que nós trabalhamos durante os quatro mandatos, e para mim foi extremamente significativo, porque sou egresso da escola pública, sou resultado da educação, sou engenheiro mecânico, e toda a minha vida construí através da educação. Venho de uma família simples, de uma cidade pequena. Então, o nosso projeto central foi a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje já temos 3 polos, um em Joinville, outro em Curitibanos, outro polo no município de Araranguá. Contribui muito com a interiorização dos
dos institutos federais nos municípios de Tubarão, Criciúma e no município de Araranguá também, e contribuindo para que o Estado tivesse aí em torno de 30 institutos federais. Então, o nosso projeto central, de fato, foi a educação, e hoje o jovem egresso da escola pública tem a oportunidade de fazer nos campi da Universidade Federal diversos cursos, desde curso da área da tecnologia da informação, cursos na área de fisioterapia, cursos de medicina, engenharia solar e diversas engenharias, inclusive no município de Joinville. Então, esse foi o projeto central. É claro que, além desse projeto central, nós trabalhamos muito o tema da agricultura familiar. Embora eu não venha da roça, sou urbano, a minha vida foi em fábrica, sempre reconheci a importância da agricultura familiar na lógica da segurança alimentar. E nosso projeto de governo também caminha nessa direção, entendendo e sabendo distinguir claramente a vocação, a cultura e a necessidade de cada região. Nós iremos investir através de ciência e tecnologia naquelas regiões conforme a sua vocação. E é isso que deu certo no mundo e que fez os países se desenvolverem com maior velocidade. O seu partido é um partido hoje de centro-esquerda, né? Às vezes ele está mais no centro, às vezes ele está mais à esquerda. Ele não é um partido esquerda, como, por exemplo, vamos lá, o PSTU, para fazer uma comparação aqui mais clara para o nosso ouvinte. É mais centro-esquerda o PDT. E tem um adversário seu na disputa eleitoral do Estado, que a primeira coisa que ele fala toda a vida é: não use fundo eleitoral, não use fundo eleitoral, não use fundo eleitoral. E o senhor não está usando fundo eleitoral. E eu queria entender o porquê que o senhor decidiu abrir mão desse fundo eleitoral, que é um dinheiro importante, né? Muitos partidos aí, hoje a política, antigamente você tinha aquela possibilidade abertamente de reunir doações de grandes quantias, isso hoje está vedado pela lei eleitoral. Mas por que o senhor hoje abre mão do fundo eleitoral para fazer campanha com doações, dinheiro próprio? O que motivou o senhor a abrir mão? Primeiro, nós estamos fazendo, de fato, uma campanha franciscana para não ficar compromissado com ninguém, digamos assim, tá? E nenhuma doação, as doações são familiares. É claro que valores que para uma campanha ao governo do Estado, muito aquém da grande maioria das candidaturas. Mas eu votei, enquanto deputado federal, eu votei contra o fundo eleitoral. Primeiro, contra o fundão. Primeiro porque ele retira dinheiro da sociedade, da saúde, da educação. E 4,9 milhões, de fato, é um valor muito alto. Já foi 2, pouco milhões. Agora, tem um outro tema que talvez as pessoas não estejam percebendo nesse momento, e foi o motivo principal pelo qual eu votei contra o fundo eleitoral, porque isso criou uma casta, uma elite partidária, que essa elite partidária que distribui os recursos e vai eleger exatamente aqueles que ele tem interesse em eleger, ou seja, aqueles que são mais alinhados com ele. E esse grupo, essa casta, essa elite partidária é que comanda as votações dentro do Congresso Nacional e direciona o Estado, direciona o país para onde eles quiserem. Hoje, por exemplo, a própria eleição do Arthur Lira é resultado desse projeto de poder, porque o fundão é um projeto de poder. E além disso, o orçamento secreto é resultado desse projeto. Para se ter noção, o orçamento secreto para o ano que vem, 2023, vai na casa de 20 bilhões aproximadamente. E você não terá 20 bilhões para a área de transporte. Aliás, você não terá 20 bilhões de investimentos no país inteiro. Sim. Enquanto que o orçamento secreto, ou seja, aquelas emendas que esse grupo de deputados que fazem parte, ou seja, que estão alinhados com essa elite partidária, eles que vão comandar os recursos para onde irão os recursos do fundão. Mas o senhor acha que não destoa um pouco do que faz o PT? O PT usa fundo eleitoral, o PSB usa fundo eleitoral, que são outros partidos de esquerda, o PCO usa fundo eleitoral, né? Aliás, estava lendo um vídeo esses dias de uma pessoa que o foco do PCO seria o dinheiro do fundo eleitoral, enfim. Isso não destoa um pouco dos outros partidos de esquerda? Talvez até eu utilizaria a palavra diferenciaria
o PDT nesse sentido? E por que isso também não está um pouco mais claro, às vezes, quando o senhor se dirige à população? Tem visto até o seu programa eleitoral, às vezes não fica muito claro que o senhor não está usando o fundo eleitoral. E isso é uma coisa que talvez chame a atenção do eleitor. Olha, eu fico feliz pelo fato de você levantar esse assunto, mas a nossa intenção foi muito clara desde o início, não usar o dinheiro do fundo eleitoral, e até mesmo porque nós entendemos que cada cidadão, quando for pesquisar sobre as diferentes candidaturas, assim como você fez, vai lá identificar que nós não usamos o fundão. E eu preciso te dizer, não é só o fundão, é o jeito que eu sou. Eu estive deputado federal e por 4 mandatos e sempre fui um dos deputados federais mais econômicos do país. E por várias vezes fui o mais econômico. Mas não fazia isso para ser o mais econômico, eu fazia isso porque trago essa questão da economia de berço, de família, do controle rigoroso daquilo que é público principalmente, né? E, por exemplo, eu não alugava carro em Brasília, até porque alugava carro, ficava o motorista lá dormindo o dia inteiro e a gente pagando o aluguel do carro mais o salário do motorista, sempre achei completamente desnecessário. Então andava de táxi, de a pé, de carona, muitas vezes, né? Mas não via problema nenhum, afinal de contas ia de manhã para a Câmara e saía final do dia, e muitas vezes quando você precisava ir num ministério, é tão próximo, algumas vezes ia a pé. E outra coisa, eu normalmente no estado também, aqui no estado eu andava com o meu carro e o combustível que eu usava, como eu não sabia se usava para mim ou para o mandato, eu não cobrava da sociedade. E aquilo que eu comia também não. Por quê? Porque se fosse ou não fosse deputado, eu teria que comer de qualquer jeito. Então, para mim não fazia lógica. Quando terminou o mandato, e depois de 4 mandatos que eu decidi não ser mais candidato a deputado federal, embora tivesse uma boa expectativa, uma boa probabilidade eleitoral ainda para fazer um 5º mandato, mas eu acho que eu já como tinha dado conta da tarefa da interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, meu compromisso já estava pronto naquele momento. Eu renunciei à aposentadoria enquanto deputado. Um deputado hoje deve ganhar em torno de R$40 mil, mostrando claramente, a partir daquele gesto, que eu não sou político profissional. E quando foi para sair de Brasília, quando de fato terminou o mandato no último dia, depositaram um pouco antes, em suma, depositaram na minha conta um salário que seria auxílio mudança. Eu digo, não, senhor, não, eu só tenho uma mala para carregar, eu não vou cobrar um salário de deputado para carregar a minha mala. E devolvi para a Câmara. Passei, inclusive, uma certa dificuldade para devolver para a Câmara. Mas não teria... Eles não queriam de volta, então, dinheiro? Não, porque gera precedentes, né? Na verdade, gera precedentes. Todos os outros usam, e tem um que não usa, isso deixa os outros numa saia justa, né? Mas assim, com relação ao fundo eleitoral, aí se tem até uma discussão que é o custo da democracia, né? Por exemplo, quando se fala em fundo eleitoral, eu entendo como um financiamento público de campanha. Só que eu acho que esses valores do financiamento público e a forma como é distribuída, eu acho que isso que está incorreto. Era isso que eu discutia lá na Câmara também. Tanto é, se esses líderes partidários que a gente vai pegar hoje, por exemplo, essa elite do Centrão, e não vou citar nomes porque todos conhecem, eles que direcionam as votações. Então, é isso que eu entendia que já ia acontecer no país, e qualquer presidente da República vai ter muita dificuldade de governar enquanto esses líderes dominarem as votações na Câmara. O próprio orçamento secreto de 20 bilhões, praticamente o mesmo que o país vai ter de investimentos, é um exagero. Possivelmente é porque o atual presidente da República, para conseguir passar as matérias no Congresso e as suas dificuldades que ele teve com o Congresso, aquelas possibilidades de impeachment e todos aqueles processos que tinha, ele teve que fazer concessões àquele grupo de centro. E o outro presidente da República que assumir, ou se for esse, ou se for outro, vai ter que discutir com esse grupo, não tem jeito. Era isso que eu era contra naquele momento. Eu quero pegar esse gancho aí do presidente da República, porque o seu candidato a
presidente, ele tá ali, não chega ainda em 10%, e talvez pela margem de erro se aproxime disso. E a gente sabe que a disputa está polarizada lá entre Lula e Bolsonaro, né? Se o senhor for eleito o governador de Santa Catarina, como é que o senhor vai tratar dessa questão da relação com Brasília, com o Palácio do Planalto? Porque ela é fundamental para trazer recursos aqui para Santa Catarina. E eu estou lhe questionando isso porque a gente ainda não sabe. Pode ser que o presidente seja o Lula, uma pesquisa de intenção de voto. Tem um direcionamento nesse sentido, as pesquisas nacionais. Ou pode ser o Bolsonaro, daqui a pouco as pesquisas estão erradas e o Bolsonaro ganha. Como é que o senhor vai se relacionar com Brasília para trazer recursos aqui para Santa Catarina, independente do presidente? Primeiro que eu acredito na candidatura do Ciro Gomes. Na minha avaliação, e já tivemos diversos exemplos nesse sentido, e poderia até dizer aqui a candidatura do Jacques Wagner, quando ele foi candidato a primeira vez ao governo da Bahia, e vou dizer isso aqui porque foi ele mesmo que me contou. E eu perguntei, porque ele vinha numa situação extremamente difícil, e ele mesmo abriu de que só ele acreditava, o grupo dele também já não acreditava na candidatura dele. 4 dias antes eles abrem uma pesquisa, ele está em 4º lugar, portanto não ia nem para o segundo turno, e ele ganha no primeiro turno. A própria candidatura do Moisés aqui no estado começou a crescer 3, 4 dias antes. Então, a eleição é dia 2 de outubro. Até lá, muitas coisas podem acontecer, e eu acredito muito na candidatura do Ciro Gomes. Se é que nós sempre quisemos no país um presidente da República que tenha conhecimento, que estude, que conheça todos os grandes temas nacionais, o cidadão que com uma vasta experiência, já foi governador, já foi ministro da Economia, já foi ministro do Desenvolvimento Regional, já foi deputado federal, tem livros escritos exatamente na lógica e no projeto que ele defende de desenvolvimento do país. Então, eu pessoalmente acredito muito na candidatura e acredito na minha candidatura aqui no estado, porque entendo que eu sou o único que tem um perfil diferente em relação às outras candidaturas. Todos os outros são políticos de carreira ou fazem carreira pública. Eu não, eu venho da indústria, eu venho da fábrica, eu venho daquele setor que produz para o estado de Santa Catarina, que gera riquezas para o estado de Santa Catarina. E sei o que é uma gestão com agilidade, até porque o estado precisa de agilidade, associado a isso aos 4 mandatos que fiz enquanto deputado federal, portanto conheço as relações entre os poderes, conheço as relações entre os entes federais. É que se o Ciro ganhar vai ser mais fácil para o senhor, se for governador do estado. Só finalizando, desculpa, Emanuel, só finalizando. E o fato de conhecer as pessoas, conhecer essas relações, eu acho que da forma como a gente vem trazendo a candidatura, com tranquilidade, com serenidade, sem nenhum desespero de causa, vai nos permitir, independente de quem seja o presidente da República, construir essa relação, porque nós temos que construir essa relação de forma institucional, entendendo que o estado de Santa Catarina é um ente subnacional e que tem que construir relações principalmente com o governo federal, assim como tem que construir relações com os municípios, porque se nós fizermos uma avaliação em última instância, o estado é mera convenção, as pessoas vivem, na verdade, no município, portanto, nós e o presidente da República temos compromissos com os municípios, porque é lá que as pessoas estão vivendo, é lá que constrói as suas relações afetivas, que casam, que têm filhos, que precisam dar segurança financeira para a sua família, precisa ter um lar, ou seja, construir o seu espaço de felicidade. E é para isso que existe o Estado. Quando eu digo Estado, o Estado como ente subnacional, mas o Estado brasileiro também. Mas o senhor vai dialogar com o presidente que for? Não tenha dúvida disso, tá? E eu acho que o presidente também tem esse compromisso com o Estado, evidentemente, porque nós vivemos numa federação. Vamos falar de rodovias então, são 4h31, nós estamos aqui com o candidato Jorge Bueira do PDT, nosso último entrevistado aqui das sabatinas com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Amanhã começam as sabatinas com os senadores. BR-282, o senhor sabe o caos que é. BR-470, uma duplicação atrasada já de um bom tempo, para andar ali de Navegantes, Itajaí até Blumenau. Você leva o dobro do tempo que levaria, ou o triplo do tempo que levaria num trajeto normal se a rodovia estivesse em boas condições.
282, BR-470, BR-280 e a BR-470, pô, escoa a produção até o porto de Itajaí, a 282 escoa a produção do oeste para o litoral, enfim, um caos atrás do outro, sem falar das dificuldades das rodovias estaduais no oeste catarinense, é um buraco atrás do outro, buraco pedindo espaço para entrar na pista. Como governador, o que o senhor poderia fazer a curto prazo para minimizar esses problemas em diálogo com o governo federal, nas rodovias federais e nas estaduais, que daí é responsabilidade direta do governador? Vamos começar para a gente ver o estado de cima. Macro. Né? Vamos ver o estado de uma forma macro para entender toda essa logística, como deve funcionar. Nós temos ao longo do litoral uma metrópole linear que moram aqui aproximadamente ao longo da BR-101, 50% da população catarinense. E temos a Serra Geral e a Serra do Mar e coloca o oeste catarinense num outro nível. E a Serra Catarinense, o oeste, coloca num outro nível. Portanto, temos um degrau aqui para transpor. Né? Muitas vezes a gente fala em ferrovia, mas nós temos todas essas dificuldades, até porque um trem ele pode subir um aclive de 1 grau, 2 graus no máximo aproximadamente. Os raios de curva às vezes tem que atingir 1,5 km aproximadamente de raio. Então não é uma tarefa fácil também o tema das ferrovias, que a gente pode deixar para uma outra discussão também. Mas o que é de imediato são as rodovias. E nós temos lá no oeste, extremo oeste, noroeste catarinense, talvez o maior polo de agroindústria do mundo, construído pela força dos catarinenses que tiraram a riqueza da terra, agregaram valor e que precisa de um canal de exportação. Hoje são 55 mil associados nas diferentes cooperativas, na iniciativa privada, e aí a gente cita aí o caso da Aurora, das diferentes cooperativas, da Copérdia, da Cooper Campus e da Cooper Alfa, da Sadia, Perdigão e Seara. É riqueza construída pelos catarinenses, independente se é iniciativa privada, se é o exemplo do cooperativismo de Santa Catarina que foi para o resto do Brasil. Agora, nós lá temos em torno de 150 mil trabalhadores, e aquele triângulo entre Chapecó, Concórdia e Videira vive e respira o cooperativismo, né, indo até São Miguel do Oeste. É claro que nós precisamos transportar essa riqueza. E o grande obstáculo chama-se 282 e a 470. Mas, infelizmente, o que eu posso lhe dizer nesse momento, já olhei o orçamento de 2023 e os recursos para as rodovias federais catarinenses são irrisórios. A 470, que eu acho que é o maior gargalo hoje do estado de Santa Catarina, associada a 282, ou pelo menos a 282, sendo duplicada pelo menos até Irani, no entroncamento da 153, que também tem seríssimas dificuldades. A 282 corta de leste a oeste, enquanto a 153 atravessa transversalmente, ou seja, vem do Rio Grande do Sul e entra lá no Paraná. Então, essas rodovias precisam de recursos federais urgentemente. Agora, quando você fala de 50 milhões do orçamento de 2023 para 470, eu acho que é motivo de riso. Só para ter noção, o governo do estado colocou 300 milhões esse ano no orçamento, retirando dinheiro da saúde e da educação dos catarinenses. Podemos fazer essa discussão também, e quando eu falo isso, não estou criticando o governo, que talvez possivelmente eu tomasse a mesma decisão, porque para o catarinense não interessa se ele anda numa rodovia federal ou estadual. Ele quer a rodovia boa. Ele quer a rodovia boa. A única coisa que eu faria diferente é que diria assim, estou botando 460 milhões aqui nas rodovias federais dentro do estado de Santa Catarina, mas eu tenho uma dívida lá de 460 milhões anuais contigo. Sim. Então vamos abater. Tu não pode me pagar tudo num ano, mas tu abate em 2 anos. Agora, esse dinheiro é dos catarinenses e tem que voltar para investir em outras áreas. E para você ter noção, deve ter 10 milhões para a duplicação
para a continuidade das obras da 280 e deve ser mais ou menos esse. Bom, para Santa Catarina tem 100 milhões. Eu acho que para você terminar 470, pelo menos 2 bilhões isso vai. Então, o que tem no orçamento da União é pura mixaria. Então, e enquanto deputado federal, e entendo que essa é a tarefa dos nossos deputados federais. Para 282, o senhor viu quanto é que vai? Eu não vi exatamente quanto é que vai. Eu vi quanto é que está no orçamento. Para a BR-470, porque tem um problema sério hoje que é a duplicação inacabada, né? Da 280 e da 470. E da 470. Que é esse valor irrisório que o senhor colocou. Sim, tem 50 milhões, que não dá nem para começar. Com 50 milhões, nem as empreiteiras vão para o trecho. Se não tiver garantia que depois entra mais dinheiro. Se não tiver o orçamentário, ou seja, no orçamento mais recursos, nem a empresa vai entrar no trecho, porque ela vai mobilizar, vai gastar os 50, daqui a pouco ela tem que parar de novo. É só prejuízo. Sim. Então, assim como para 280 deve ter 10 milhões, eu não lembro de todos os dados, mas para Santa Catarina tem em torno de 100 milhões. Isso não tem como... Só para você ter noção, uma duplicação da 282 até Irani, isso é coisa de 10 bilhões aproximadamente. É bastante. É muito recurso. Então, não dá para a gente contar com os recursos do governo federal e dizer que a gente vai resolver a 282, a 470, a 285, que é extremamente importante lá no sul do estado de Santa Catarina, para ligar o noroeste do Rio Grande do Sul com o litoral catarinense, fazendo que toda aquela riqueza, desde Passo Fundo, seja exportada pelo porto de Imbituba, né, trazendo riquezas para o estado de Santa Catarina, até porque cada container que atravessa o estado, ele deixa de 1.200 a 1.500 dólares. Então, é recurso que entra dentro do estado de Santa Catarina. E hoje, por conta dessa dificuldade, hoje tem uma possibilidade da ferrovia entre Chapecó até Cascavel, que está sendo licitada, e se tiver licitante, o que vai acontecer é que toda aquela riqueza será exportada lá pelo estado do Paraná, indo para Paranaguá, e esses recursos, o ICMS, esses recursos que vão... Deixa de circular em Santa Catarina. Deixa de circular em Santa Catarina e vai para o Paraná, beneficiando exatamente o estado vizinho. Nós podemos impedir isso? Não, sob hipótese alguma. O que nós devemos fazer é dar condições para que os produtos catarinenses sejam exportados pelos nossos portos de Itapuá, de Itajaí, de São Francisco e de Navegantes. Mas o que passa? E tem que ter essa proteção, porque os nossos portos, eles deixam em torno de 5 bilhões de arrecadação para o estado de Santa Catarina. São 5 milhões de trabalhadores diretos, são 16 a 20 milhões de trabalhadores indiretos. Então, é central hoje, eu acho que o maior gargalo do estado de Santa Catarina é 470 associada a 282, pelo menos duplicada de Chapecó ou até Irani, na região da 153. Então, precisa de todo esse esforço. Agora, com relação ao tema das rodovias estaduais... Rapidamente, para a gente concluir esse tema. Mas rapidamente é difícil, porque eu tenho que entrar no 10º e tenho que entrar Mas aí o senhor vai ter que, de alguma forma, sintetizar isso pra gente em 1 minuto. A gente tem outro tema a abordar com o senhor. Olha, deixa eu dizer, eu acho que o 10º nós podemos negociar com a Assembleia Legislativa, tentar reduzir em torno de 20% aproximadamente, até porque todos nós somos eleitos, tanto o governador quanto a Assembleia Legislativa, pelo povo catarinense. Então é necessário que a gente reduza esses valores, que se for 25%, deve significar 1,5 bilhão por ano aproximadamente, são 7,5 bilhões que repassa para os poderes, né? E se a gente reduzir em torno de 20% para investirmos em saúde, e evidentemente com o apoio dos deputados, eles farão a indicação desses recursos para investimentos, né? Eu acho que pode, na outra extremidade, sobrar recursos para nós começarmos o processo de recuperação das rodovias estaduais. Além do tema da renúncia fiscal, para que você tenha noção, nós temos um orçamento de 45 bilhões em 2022, mas 15 bilhões é de renúncia fiscal. Eu não sou contra o incentivo fiscal, sob hipótese alguma, mas isso precisa ter transparência. E da forma como está, não tem transparência. Tanto é que 80% desses recursos, ou seja, 12 bilhões,
vai para 2% das empresas, enquanto que a micro, média e pequena empresa geram 70% a 80% dos empregos gerados no estado de Santa Catarina, e a média do Brasil também é essa. Então, é esse estado que precisa ter velocidade, precisa ter transparência, precisa ter um governo ágil, né, que anteveja os problemas antes que eles aconteçam. Temos 5 minutos e meio ainda, mais ou menos, em média. Eu queria aproveitar para lhe perguntar, né, qual a sua proposta para as empresas públicas, se o senhor puder sintetizar também, para a gente fazer mais uma pergunta para o senhor. Celesc e Casan. Celesc, uma série de reclamações no oeste catarinense, problema trifásico, enfim. Casan não chega a esgoto, não tem tratamento suficiente. Se eleito, o que o senhor faz com essas duas empresas públicas? Primeiro gostaria de deixar muito claro que eu faço uma defesa da água como um bem público e uma necessidade à vida, a todo o tipo de vida. Então, não existe discussão para mim na lógica de privatização da Casan, porque além de cumprir o papel de garantir a água como um bem da sociedade, ele garante também o fornecimento de água em todos os municípios catarinenses, porque a gente precisa entender que os grandes municípios eles são superavitários e os pequenos municípios são deficitários. Então ele faz o equilíbrio e garante água para todos os municípios catarinenses. E com relação à Celesc, a energia, nenhum país do mundo, a grande maioria dos países do mundo e aqueles que já privatizaram a energia estão reestatizando, principalmente França e Alemanha, porque é um bem que a energia é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Com relação aos temas específicos que algumas regiões do estado não têm saneamento básico, algumas regiões não têm energia trifásica, eu volto aqui no tema, por exemplo, da telecomunicações. Nas regiões, eu acho que a gente avançou muito em telecomunicações e as empresas privadas fazem um bom trabalho naquelas regiões onde é lucrativo, onde se usa bastante o celular, onde tem bastante consumidores, mas naquelas regiões que não tem, você não tem nem mesmo sinal, principalmente nas regiões mais remotas do estado de Santa Catarina. E não é interessante para eles, de fato, investir, porque eles querem o lucro, enquanto que a função do Estado não é só o lucro, a função do Estado é o bem-estar da sociedade. Prevenção de desastres, defesa civil, há investimentos previstos no seu plano de governo? Eu acho que primeiro com relação e aí quando a gente fala em prevenção de desastres, uma das regiões mais atingidas é a região do Rio Itajaí-Açu, principalmente pela densidade demográfica, pela densidade de empresas, de indústrias, e os prejuízos normalmente são muito grandes. Eu acho que tem um tema assim que a gente precisa, antes de entrar nesse assunto, discutir, é manutenção. Manutenção corretiva e manutenção preventiva, ou seja, estado de abandono. Eu acho que esse é o sentimento do catarinense, é o estado de abandono. Para você ter noção, na última enchente de Rio do Sul, aconteceu porque uma bomba da barragem de Tuporanga não funcionou. E nós temos ainda um tema lá na barragem de José Boatê, que tem uma discussão com a comunidade indígena Xoclengue, e que o Estado assumiu determinados compromissos e nunca cumpriu, e na verdade nos momentos de possibilidade de enchente, normalmente vai alguém lá da segurança pública, ou em suma da Defesa Civil? Da Defesa Civil, vai lá discutir com os indígenas e não alguém que esteja empoderado para fazer a discussão e dar conta daquelas tarefas que foi negociada com aquela comunidade. E as outras barragens também, as dificuldades que tem. O Hospital Regional de São José, o ano passado, ficou 4 horas parado porque houve uma pane na energia, excesso de carga. Pacientes na UTI sendo ventilados manualmente. Hospital Regional lá do município de Araranguá, o ar-condicionado está numa região de fungo, e se não tiver um bom sistema de filtragem, esses fungos, esses micro-organismos vão acabar caindo lá na UTI. Tudo isso, na minha avaliação, precisa que o Estado seja eficiente, opera e anteveja todos os problemas para agir antes. É claro que em vários municípios o
o tema enchentes já é um tema que a Defesa Civil tem expertise. Agora nós temos um outro problema seríssimo que são os escorregamentos de terra nos morros, principalmente nas nossas regiões aqui em Florianópolis e Blumenau. Isso ainda o Estado não tem expertise. E é claro que nós devemos, principalmente, aí também se faz uma discussão sobre o desassoreamento do rio Itajaí-Açu, no porto de Itajaí. Quando se fala em privatização, a discussão é o seguinte... 30 segundos para terminar. O município lá, ele investe 40 milhões por ano em dragagem para fazer o desassoreamento. E a pergunta, quando vai privatizar, quem fica responsável por isso? Porque garantir o calado de 14 metros é reduzir também a possibilidade de enchente a montante, ou seja, em Blumenau e Rio do Sul. Muito bem, hoje encerramos as sabatinas com os candidatos ao governo de Santa Catarina, aqui na presença do candidato Jorge Bueira, do PDT, que me disse que em breve Ciro Gomes estará aqui no estado, né, também para fazer campanha e ajudar o Bueira aqui na campanha local ao governo de Santa Catarina. Então, como de praxe, como a gente fez anteriormente com todos os outros candidatos, o candidato Bueira terá agora 1 minuto para pedir o voto. Para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, fazer o tradicional pedido do voto. O microfone é seu, candidato. Olha, eu quero construir um governo participativo. Um governo que tenha o controle da sociedade, ou seja, a sociedade vai controlar o governo, vai apoiar, vai fiscalizar, inclusive todos os processos licitatórios, não só os processos licitatórios, mas na área da saúde, da educação. O Estado hoje é muito grande, o governo não tem mais condições, não tem pernas, não tem braço para dar conta de todas as suas tarefas. Se nós não trouxermos a sociedade civil organizada, todas as forças vivas, representante das empresas, dos trabalhadores, de todas as forças vivas da sociedade, nós não conseguiremos dar conta e dar agilidade ao Estado. Portanto, é dessa forma, eu sou assim, aquilo que eu falava enquanto deputado federal, o fato de não ter renunciado à aposentadoria, não ter pego os recursos do auxílio mudança, eu sou assim. O meu jeito sempre foi esse. E é essa forma que a gente vai levar ao governo do Estado. Tá certo, então. Muito obrigado, candidato Bueira. Boa sorte aí no restante da campanha. Agora são poucos dias até o final e em breve voltaremos a conversar certamente. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Obrigado à Jovem Pan News. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Agora 4h49 na Jovem Pan News. Vamos ao intervalo e a seguir, reta final aqui do Jogo do Poder pelo 103.3 FM Jovem Pan News, líder de audiência no segmento de notícias em FM na Grande Florianópolis. Já voltamos.